E aí, coleguinha, estamos de volta. Nós acabamos de ler uma redação que tirou nota máxima no Enem, cujo tema era o fluxo migratório, o movimento migratório para o Brasil no século XXI. Nós já lemos a redação da candidata que tirou nota máxima e nós vamos agora fazer uma análise, para além da análise que eu já fiz durante o texto, nós vamos fazer outras observações. Primeira delas, o texto apresenta, de fato, domínio da modalidade escrita formal, ou seja, o texto seguiu as regras gramaticais, escreveu de acordo com as regras ortográficas, seguiu a norma culta, etc. E esse texto não apresenta grandes problemas linguísticos. Por que eu disse grandes problemas linguísticos? Porque o texto dela tem dois errinhos pontuais aí, um deles eu já tinha até antecipado, que é a falta do hífen na palavra composta latino-americanos, né? E ela ainda escreveu saúde sem acento, né? Aqui, ó, tá no último parágrafo dela, né? Acesso à saúde. Mas percebam que não foi o suficiente para tirar ponto dela, né? O texto dela é muito bom, né? Ela utiliza em 99% do texto palavras escritas corretamente, segue a norma culta, etc. Então, a falta de um acento e a falta de um hífen não foram suficientes para diminuir a nota dela, né? Não estou dizendo que vocês podem errar e escrever erradamente ou erroneamente na redação de vocês, mas para vocês verem que, apesar desses dois erros pontuais, ainda assim ela tirou nota máxima. Essa é uma observação. Outra observação. O texto demonstra também que a proposta de redação foi compreendida, ou seja, ela entendeu o que estava sendo proposto. E o tema foi desenvolvido dentro da estrutura dissertativa argumentativa, ou seja, introdução, onde se apresenta o ponto de vista, desenvolvimento, onde se apresentam os argumentos, e a conclusão, onde se retoma o ponto de vista e onde se apresenta uma proposta de intervenção. A redação está organizada em 4 parágrafos muito bem construídos. Vamos agora falar da tese desenvolvida pela candidata, né? O Brasil atrai muitos imigrantes por causa de sua boa situação econômica. Isso ela fala logo no começo. O Brasil está numa situação economicamente boa, isso atrai imigrantes para cá. E o texto dela diz que o governo deve interferir para evitar a exploração de mão de obra e deve assegurar os direitos dos imigrantes à saúde e à educação. Ou seja, ela dá o ponto de vista dela e dá uma proposta de intervenção que o governo deve fazer. Introdução, né? Nós lemos o primeiro parágrafo e o texto dela faz alusão ao fato de muitos brasileiros no passado terem emigrado, terem saído do país, na década de 80 sobretudo, e ela afirma que agora houve uma inversão de fluxo, né? Agora no século XXI, a realidade a quantidade de pessoas que entram no Brasil é maior, para viver aqui, é maior do que a de brasileiros que saem para viver em outros países. A imigração é maior que a emigração. No desenvolvimento, como a gente também já viu, os argumentos que a candidata usou esclarecem que o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, esclarece que houve um aquecimento econômico e a classe C tem consumido mais. Essa imagem positiva atrai imigrantes, mas favorece a exploração da mão de obra, né? Isso aqui a gente conclui, né, de que houve aquecimento econômico e a classe C consumiu mais por conta do produto interno bruto, que ela diz, né? Ela cita o produto interno bruto. Por isso que a gente pode concluir isso daí. Então ela fala que o Brasil consumiu mais, que está entre as 10 maiores economias do mundo, ou pelo menos esteve naquela época. E essa imagem positiva do Brasil atrai imigrantes, mas favorece a exploração da mão de obra. Então percebam que ela se apresenta como favorável à permanência desses imigrantes aqui, mas ela reconhece que há algum problema, né? O fato desses imigrantes estarem aqui tem como consequência a exploração da mão de obra. E é aí que ela vai apresentar
uma proposta de intervenção na conclusão, que é o último parágrafo, no qual ela apresenta uma proposta ampla de intervenção para o problema. Ela fala de fiscalização que o governo deve fazer, as ONGs devem participar, os brasileiros, os imigrantes mesmo têm que fazer denúncias, enfim, a intervenção dela não é pontual, mas é uma intervenção bem estruturada, né? Ela pensou em bastante coisas para propor como intervenção. E essa intervenção respeita os direitos humanos, né? Então ela cita, né, a intervenção governamental e fiscalização sobre empresas que empregam imigrantes, né? Isso é a principal intervenção que ela apresenta. Além disso, ela propõe também campanhas para fomentar o respeito e assistência a esses imigrantes, né, por meio de políticas públicas por parte do governo que assegurem acesso à saúde e à educação. As propostas dela são coerentes com as ideias desenvolvidas no texto, ou seja, é o que a gente também já disse, ela conclui o texto de maneira muito coerente com tudo aquilo que ela disse anteriormente. Ela apresentou o ponto de vista lá na introdução, apresentou argumentos no desenvolvimento e fecha, né? Ela conclui muito bem o texto dela, retomando as propostas que ela desenvolveu no texto. Vamos agora falar de coerência e coesão, né? Porque para além de ter a estrutura exigida de um texto dissertativo argumentativo, é preciso que seja um texto coerente e coeso. Então, começando a falar sobre coerência, a redação apresenta ideias que se completam ou que se complementam, né? Lembra que eu disse nas outras aulas? Coerência é o sentido, quando o texto faz sentido, quando há lógica, né? Quando uma coisa é dita depois de outra e essas duas coisas se complementam, elas não são excludentes, elas têm relação, né? Então as ideias se complementam e a candidata tem competência em organizar e interpretar as informações, os fatos e os argumentos em defesa de um ponto de vista. Nunca se esqueçam disso, né? É um texto dissertativo argumentativo, é obrigatório que você se posicione. Eu já vi muitas redações que tiraram notas ruins, notas baixas, porque o candidato até tinha bastante conhecimento, mas ele não apresentou o ponto de vista dele, né, o que ele pensa sobre aquele assunto. Não adianta só apresentar pontos positivos e pontos negativos do assunto, do tema. E o que você, escritor, redator do texto, qual é o seu ponto de vista? E isso precisa estar claro para o leitor num texto dissertativo argumentativo. O tema foi desenvolvido pela candidata de forma coerente, os argumentos são consistentes e a conclusão se relaciona ao ponto de vista adotado. Isso eu também já falei. Em relação à coesão, o texto é bem articulado e recorre a vários recursos coesivos. Lembra que eu falei das conjunções, por exemplo, né? Não só conjunções, mas todos esses recursos de ligar, né, orações e períodos colaboram para um texto coeso, né? Por exemplo, na chamada época perdida, retoma a década de 80. Se a gente voltar lá para a introdução dela, né, ela começou, na primeira linha ela falou, ó, o Brasil, principalmente lá, década de 80, tarará, tarará. E ela vai falar outra coisa sobre a década de 80. Ela não repete a década de 80. Ela fala, na chamada década perdida. Olha que legal, é um recurso coesivo. Né, para não ter que repetir década de 80, ela usou década de 80 e depois na chamada década perdida. Isso é um recurso coesivo. Então, da chamada década época perdida, ou década perdida, já não lembro mais, esse trecho retoma a década de 80. E ela também usou diversos conectores ou conectivos, que são principalmente conjunções, que contribuem para a sequenciação das ideias. Ela usa no entanto, embora, entretanto, portanto, bem como, ademais, além de. Olha, 7 conectivos ela usa. Tá? E é muito bom. Esses conectivos é que vão unir as orações dos períodos e vão dar um sentido próprio, sentido de oposição, sentido de consequência, sentido de causa. Isso vocês aprenderam
nas aulas de gramática, né? O que são conjunções e quais são os sentidos que as conjunções trazem para o nosso texto. Então ela usou muito bem esses conectivos, essas conjunções. E agora nós vamos falar, né, para a última parte da aula, sobre algumas propostas diferentes. Como eu disse em outras aulas e nessa também, alguns vestibulares solicitam outros gêneros textuais, outros gêneros discursivos. Não é regra, não é 100% dos vestibulares que pedem que o candidato componha, escreva um texto dissertativo argumentativo, né? O gênero discursivo solicitado no exame pode variar. Por exemplo, em 2013, o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou como proposta a elaboração de uma resenha. Não era nem uma narração, era uma resenha. Eu achei isso muito legal, né? Está solicitando que o candidato tenha conhecimento de outros gêneros textuais, não só o mesmo de sempre, texto dissertativo, argumentativo e de vez em quando uma narração. Existe uma infinidade de gêneros e tipos textuais, e a resenha é um deles. Esse não é o texto do candidato, esse é o texto da prova. Okay? O que o texto da prova dizia, né, na parte da redação? Vamos lá. Quando estamos em dúvida sobre assistir a um filme ou espetáculo, ler um livro ou comprar um CD, a leitura de uma resenha pode nos ajudar na decisão. Ou seja, está introduzindo aí para o candidato o gênero textual resenha. Está dizendo que a resenha pode ajudar a pessoa a decidir sobre qual livro, comprar um livro ou comprar um CD, assistir um filme ou outro espetáculo. Se o resenhista apresentar informações e opiniões que nos convençam de que é uma boa opção, teremos elementos favoráveis para fazer a escolha. Ou seja, a redação está ajudando o aluno. Está dizendo, ó, que é uma resenha, caso você tenha esquecido, né? É um texto que precisa ter informações e opiniões para convencer o leitor a tomar a decisão. Caso contrário, ou seja, se não tiver informações e opiniões que convençam o leitor, poderemos desistir de assistir ao filme ou ao espetáculo, desistir de ler o livro ou comprar o CD, porque o texto, né, a resenha não nos convenceu. A partir da leitura daquela resenha, não nos fez despertar o interesse em assistir aquele filme ou aquela peça, nem de ler o livro, muito menos de comprar o CD para ouvir aquela música. Aí, segundo parágrafo do enunciado do vestibular, da prova. Atualmente, vários sites e blogs voltados para a divulgação de obras literárias abrem espaço para que os leitores enviem resenhas de livros. Isso é muito comum, né? Sites e blogs que permitem que os internautas enviem textos, resenhas sobre diferentes tipos de obras. E aí o tema vem. Escreva uma resenha sobre um dos livros indicados abaixo, como se fosse publicá-la em um site ou blog voltado para a divulgação de obras literárias. Ou seja, o texto está lembrando o candidato o que é uma resenha, a prova está dizendo o que precisa ter numa resenha, e por fim, a prova diz, escreva uma resenha sobre um desses dois livros abaixo. E quais são as opções? Né? É aí que é legal, eu acho bastante legal uma proposta de resenha. Porque além de pedir para o aluno escrever uma resenha, exige que o aluno tenha conhecimento dessas obras literárias que estão propostas aí para serem resenhadas. Então é um tipo de exercício que cobra redação, né, interpretação de texto e um pouco de literatura também. E quais eram os dois textos, as duas obras disponíveis para o candidato escolher fazer resenha sobre? O Capitães de Areia, do Jorge Amado, e o do Mário de Andrade, Amar, Verbo Intransitivo, Idílio. Então, são duas obras clássicas da nossa cultura brasileira,
da nossa literatura brasileira, e o candidato desse vestibular de 2013 da Universidade Federal de Santa Catarina tinha que escrever uma resenha de um desses 2 textos. Certinho? Vamos para mais um intervalo. Vai lá tomar um café rapidinho e já volta que a gente já começa de novo.